Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Também, se não tiver, vai ficar. Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Espírito Santo acabou de me entregar. Eu estava aqui no meu tempo de oração. Enquanto eu estava orando, ele começou a me entregar essas palavras e eu tive que pegar o celular na hora e começar a anotar para não esquecer alguns detalhes. E essa palavra hoje, ela fala sobre reformas. Você já fez reformas? Algum tipo de reforma na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro? Em alguma coisa? Você já precisou fazer ou você já teve vontade de fazer? Porque reformas a gente faz quando algo não está funcionando bem. Às vezes a nossa saúde, a gente precisa mudar alguma coisa que não está fazendo bem para a nossa saúde. Ou às vezes a gente simplesmente precisa reformar algo que está nos incomodando, ou que simplesmente a gente gostava, mas por algum motivo hoje a gente não gosta mais. Ninguém reforma algo que está assim, eu tô tão feliz, tão satisfeito, satisfeita, né? Com isso que eu vou reformar. Só porque eu tô muito feliz. Não, a gente reforma quando não funciona ou quando a gente achava que era viável, mas a gente vê que hoje não se encaixa mais para aquela realidade nossa. E eu gostaria de falar com vocês uma palavra que está no nível a gente vai falar sobre algumas coisas, mas hoje a palavra base vai ser do livro de Neemias, capítulo 13, é o último livro de Neemias. As diversas reformas realizadas por Neemias. E eu vou ler com vocês, tá? E eu vou pulando alguns versículos. Vamos lá. Diversas reformas realizadas por Neemias. Naquele mês, capítulo 1, versículo 1, perdão, do capítulo 13. Capítulo 13, Neemias, versículo 1. Naquele mesmo dia, enquanto o livro de Moisés era lido para o povo, encontrou-se escrito nele que jamais se deveria permitir que os amonitas, os moabitas fizessem parte da comunidade de Deus, pois não tinham dado aos israelitas alimento e água no deserto. Em vez disso, tinham contratado Balaão para amaldiçoá-los. Nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Antes disso, o sacerdote Eliasibe havia sido nomeado para supervisionar os depósitos no templo do nosso Deus. Ele era parente de Tobias e tinha colocado à disposição dele uma grande sala junto ao templo. Anteriormente, esse lugar era usado para armazenar as ofertas de cereal, o incenso, diversos utensílios do templo e diversas outras coisas, né, que eu dei uma resumida aqui. E aí a gente pula para versículo 8. Aí quando Neemias, essa pulada para o versículo 8, nesse tempo Neemias ele já tinha sido, até então, ele já tinha reconstruído os muros, ele tinha feito a parte dele, tinha retornado ao rei Artaxerxes, e aí ele retornou a Jerusalém. E aí é na volta dele. Então ele diz: fiquei profundamente decepcionado e por isso atirei todos os móveis de Tobias para fora daquela sala sagrada. Dei ordens expressas para que imediatamente todas as câmaras do templo, as salas sagradas, fossem purificadas e coloquei nelas novamente os utensílios da casa de Deus, como as ofertas de cereais e o incenso sagrado. Fui informado também que a parte prescrita aos levitas não lhe era entregue e que por isso os levitas e os cantores responsáveis pelo culto tinham fugido cada um para suas próprias terras. Então repreendi os oficiais e lhes indaguei: por que a casa de Deus ficou abandonada? Em seguida convoquei os levitas e os cantores e os enviei aos devidos postos. Porque a realidade, queridos, é que assim, Neemias ele reconstruiu os muros, né, junto com todas aquelas pessoas que Deus enviou. Houve toda aquela afronta. Esse Tobias que ele fala é justamente um daqueles, né, Sanbalate, Tobias e outros, que se levantaram contra a construção do muro. E esse Eliasibe, que havia sido nomeado para poder estar lá, né, como alguém de confiança, ele simplesmente ele pegou e colocou Tobias, né, numa sala, tirou o que era de Deus, ou seja, aquilo que era para a glória de Deus, ele tirou a glória do Senhor para honrar alguém que era totalmente contra a construção dos muros, a reconstrução de tudo que era de Deus. Então, quando Neemias viu, ele ficou furioso, porque assim,
Conforme a gente está fazendo as reconstruções da nossa vida, só a gente sabe a dificuldade que é, como a gente é afrontado, como os inimigos se levantam, como são difíceis a gente conseguir se posicionar e até conseguir aceitar as mudanças que a gente precisa fazer. Então, quando a gente finalmente consegue, a gente vê aqueles que eram contra quererem se apropriar daquilo que o Senhor tem nos oferecido, nos proporcionado, permitido essa transformação, querer jogar fora tudo isso realmente é frustrante e a gente não pode realmente aceitar isso, né? E foi que o Espírito Santo, uma das coisas que o Espírito Santo mencionou comigo, né? Não basta reconstruir os muros, é preciso vigiar todos os dias, é preciso manutenção, vigilância e prudência nas escolhas de quem entra e de quem sai na nossa vida. Depois que o Senhor reconstrói esses muros na nossa vida, nos permite reconstruir, não é qualquer pessoa que a gente pode trazer para dentro. Porque se a gente precisou reconstruir é porque foi quebrado de alguma forma. Então aquilo que a gente reconstrói, a gente tem que dar ainda mais valor, ainda mais cuidado e ter muita prudência e vigilância realmente em quem a gente vai deixar acessar novamente aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, né? E a quem damos acessos, e ter vigilância, né? Porque a quem damos acessos que podem nos tirar dos caminhos de Deus. Porque é muito difícil a gente construir ou reconstruir uma história com Deus. Mas para sair dela, para a gente perder o foco, é só a gente abrir a brecha, né? E hoje a gente está em tempos assim, diante da evolução da internet, da tecnologia, inteligências artificiais. Hoje é muito fácil. O que você quiser, você tem ao seu alcance. Tanto adultos como crianças. E às vezes a gente acaba sendo bombardeado por coisas que reconstroem, tudo aquilo que a gente levou tempo para reconstruir, às vezes um acesso, uma coisa que a gente vê, uma brecha que a gente dá, faz cair por terra tudo aquilo que a gente tem construído na presença de Deus. Então, assim, hoje, né, eu gostaria de comentar a respeito de Reforma Protestante versus Halloween, porque muitos celebram Halloween, mas muitos também não sabem que hoje é celebrado o dia da Reforma Protestante. E eu vou ler para vocês aqui uns trechinhos, né, exatamente explicando um pouquinho do que é cada um, tá bom? Reforma Protestante, ela teve início em 31/10/1517, né, um dos nomes, né, responsáveis foi Martinho Lutero, um monge alemão, que ele ficou tão insatisfeito e inconformado com algumas atitudes da Igreja Católica que, dentre outros problemas, ela vendia indulgências, ou seja, estava sendo vendido o perdão dos pecados. E tudo porque a igreja tinha interesses financeiros, entendeu? Então, Martinho Lutero, ele vendo aquilo, ele ficou inconformado. É como a gente tem que ficar quando a gente vê coisas acontecendo ao nosso redor, que a gente fala, meu Deus, por que isso? Ah, não, tomara que alguém resolva. Não, por que não você? Por que não nós? Né? Então, Martinho Lutero, ele ficou inconformado. E as pessoas acreditavam que podiam comprar o perdão dos pecados, porque elas não tinham conhecimento aqui, queridos, a palavra de Deus. Quando a gente não tem conhecimento da verdade, a gente acaba sendo enganado por qualquer coisa que a gente ouve. Isso é muito triste, é muito doído, porque ainda hoje, não em relação à Igreja Católica, nada disso, não em relação, a gente fala mais sobre religiões, né? Porque quem salva é Jesus Cristo, mas existem religiões que matam, a gente vê isso. E a mentira também mata, porque tudo aquilo que mata a verdade de nós nos leva à morte, né? Então, Martinho Lutero, ele vendo tudo isso, ele ficou inconformado e ele fez 95, são conhecidas como 95 teses. Ele começou a escrever essas 95 teses, né, questionando essa total autoridade do Papa, questionando tudo que a igreja dizia que tinha que ser feito os rituais, tudo que devia ser comprado, pago para merecer o perdão dos pecados, sabe? E ali ele começou a colar na porta da igreja e logo em seguida, né, logo vieram as mídias, né, a divulgação, e aí vieram a implantação de jornais na época. Você pode ler mais a profundo, só para não ficar tão grande esse vídeo, que já vai ficar um pouquinho a mais, mas eu peço que você assista até o final. A mensagem começou a se divulgar. E daí, então, iniciou a Reforma Protestante. Porque o que é protestar? Você protesta aquilo que você não está de acordo. Né? Conforme você vai vendo a luz, vai chegando a luz, as escrituras trazendo a luz para você, a verdade vindo à tona, você precisa protestar, contestar aquilo que está errado.
Então as pessoas começaram assim a não acreditar mais naquilo e querer realmente, e foi então iniciada a Reforma Protestante. E ali ela questionava justamente isso, que a salvação ela vem de Deus, ela não vem, você não pode pagar. E disso vem as 5 solas, que são 5 frases que você também pode se informar a respeito disso, que é muito lindo, é muito incrível, que são frases do latim que resumem, né? Assim resumem basicamente a base da fé, né, cristã reformada. E ela diz o seguinte, por ordem, né? Sola Escritura, somente a Escritura. A Bíblia é a única autoridade final para a fé e prática cristã. Solos Christus, somente Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens e sua obra é suficiente para a salvação. Sola Gratia, somente a graça. A salvação é um dom gratuito de Deus, entendeu? Gratuito. Não é algo que se possa merecer. Na verdade, não é gratuito. Ela teve um preço, o preço de sangue, do sangue mais puro e santo que morreu na cruz para nos salvar, o sangue de Jesus. Sola fide. Eu não sei se é sola fide, né? Mas sola fide, somente a fé. A justificação, ser considerado justo por Deus, é recebida somente pela fé em Cristo, não por meio de obras. Não há nada que você possa fazer que você possa ter direito, no caso, a ser justificado. E só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Toda a vida deve ser vivida para a glória de Deus, pois Ele é a fonte e propósito de todas as coisas. Queridos, a gente precisa viver a verdade. E você já reparou que em todas as fases e momentos da Bíblia, sempre que o povo está num momento de treva, de desobediência, né, de pecados, mas quando o povo clama, Deus sempre envia alguém para poder libertar, para levar de volta para o caminho, conforme Deus manda para um exílio, Deus manda, né, um castigo de correção para o povo. Quando ele se arrepende, o Senhor vai lá e envia alguém para poder recolher o povo, e aqui nada mais é do que isso. O povo estava andando na escuridão, o povo não tinha acesso, sabe, as pessoas não tinham acesso àquilo que já estava escrito, que é a palavra de Deus é muito tempo antes. Muito tempo antes, a palavra de Deus é muito mais antiga do que isso. Só que as pessoas estavam vivendo à sombra do que era pregado para elas. Então, realmente, a gente precisa viver a verdade do Senhor, né? E a verdade do Senhor está lá em João 15:6. Eu vou te pedir para depois você ler todo o capítulo 15 de João, porque ele é lindo. A Bíblia toda é linda, mas esse é muito esclarecedor. No capítulo 15, versículo 6 diz: Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Queridos, eu sempre ouvi muito assim: tudo leva a Deus. É mentira. Isso é uma mentira do diabo para confundir a gente, para fazer com que a gente acredite que qualquer coisa que a gente faça, não, mas eu sou bom, eu sou caridoso, mas eu sou amável, mas não adianta você fazer tudo isso e você não crer em Jesus, porque só Ele, somente Jesus Cristo, sendo a gente confessando Ele, reconhecendo como o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, né, reconhecendo de verdade em público, né, é que a gente vai verdadeiramente receber a salvação. Só Ele nos leva a Deus. E Ele fala, ninguém pode vir ao Pai, ou seja, Ele não vai para o Pai um dia, Ele já está. Porque quando você fala vir, é porque Ele já está lá. Ele já está no Pai. E tem tudo preparado para nós. Só basta a gente aceitar, pedir que o Senhor nos revele a verdade dEle. Porque a verdade dEle, quando a luz entra, tudo aquilo que estava nas trevas, ele é dissipado. A mentira, ela cai por terra. E a verdade entra e ela liberta, ela salva, ela cura, ela transforma a nossa vida. E João 8 diz, né, versículo 32, e conhecerão a verdade vos libertará. Porque verdadeiramente muitas pessoas, né, a gente não conhece a verdade e a gente está vivendo uma mentira. E só quem liberta é a verdade. E Jesus dizia que ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Você precisa conhecer Jesus, lendo a palavra dele, orando, buscando intimidade com ele. E, infelizmente, por a gente muitas vezes não estar na luz, né, não andar ainda no caminho do Senhor, muitas pessoas ainda acreditam numa mentira, né, que ao invés de celebrar o que é bom, a gente celebra o que é mal, como por exemplo o Halloween. Eu vou ler para vocês um trechinho fazendo uma pesquisa sobre Halloween. São coisas assim assustadoras. A gente vê que é já pela aparência, né? Mas eu fiquei tão impressionada porque, além de ser mãe,
Eu sou professora de EBD, sabe? A gente tem crianças que a gente está discipulando, está ensinando, e a gente está vendo assim, sabe, como que as mentiras do mal, como o mal ele não está mais se infiltrando de forma disfarçada. Ele está entrando com o pé na porta. Só que tem a diferença, ou ele vai entrar com o pé na porta, ou, né, e você vai estar despreparado, ou você vai abrir a porta para ele, porque infelizmente quando a gente aceita coisas do mal, o que a gente faz é abrir portas, portais de verdade, e a gente não tem nem entendimento sobre isso. Ou então, quando ele quiser bater a porta, né, quando ele quiser arrombar, você vai estar lá guardado e revestido pelo sangue de Jesus, pelas armaduras de Deus, você vai estar preparado para isso. A sua casa vai estar preparada. Sabe, hoje meu filho chegou e veio falar para mim, mãe, meus colegas estavam brincando, uma coisinha boba, tão sutil, mas a gente tem que vigiar, porque a gente está formando cidadãos para o reino dos céus. Ele veio, mãe, meus colegas estavam brincando de pique zumbi. Gente, na nossa época, na minha época pelo menos, era pique-pega, pique-gelo, pique-bandeirinha. Agora, até a zumbi é colocado na brincadeira. Ai, mas Carol, mas isso é tão radical. Não é ser radical. É a gente ver que as crianças estão sendo doutrinadas a coisas que não levam à vida, mas que geram morte. É acreditar em mentiras, em coisas que abrem portais do mal para a vida delas. E elas não têm nem noção, porque elas não têm entendimento. Então, cabe a nós ensinar. Cabe a nós buscarmos a verdade em Deus. E aqui eu vou ler para vocês esse trechinho. Por que a data 31/10 foi escolhido? Né? Marcada, eu só peguei uns trechinhos resumindo. Marcada pelo Ano Novo Celta e também pelo início do inverno. Dessa forma, os celtas acreditavam que a temporada do frio e da escuridão era ideal para contatar quem já partiu, ou seja, os mortos. E naquela noite eram abertas as portas entre o reino dos mortos e os vivos, e o povo gosta de celebrar. O traje para a data era especial já naquela época, por proteção contra o que pudesse ser do mal. Os celtas usavam cabeça e pele de animais mortos. Anos mais tarde, esses itens ficaram para trás e foram substituídos por várias fantasias criativas e maquiagens impressionantes, especialmente por conta da influência da indústria cinematográfica. Queridos, o que a gente está deixando influenciar dentro da nossa casa? Às vezes a gente acha que é só uma brincadeira. É só uma brincadeira, é só uma celebração. Isso no século XIX ganhou peso nos Estados Unidos e desde então passou a ser celebrado. Mas se é para importar coisas, por que não importa ação de graças? Por que não começa a fazer propagandas de como celebrar, de ser grato a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida? Tem que importar coisas do mal, trazer para nossa casa maldições, coisas que vão fazer mal para nós, para nossos filhos, para nossas gerações, deixar portais abertos aí que só Deus sabe como, sabe? Queridos, a gente precisa vigiar, porque o mal, ele não está mais sutil, ele está descarado. E só quem não quer não consegue enxergar. E agora tem mais uma coisinha, a simbologia da abóbora. Aí tá um Jack foi expulso do inferno e condenado a vagar pela eternidade. Olha isso, ele foi expulso do inferno, não foi do céu. Ele já estava no inferno e foi expulso de lá. Ele foi condenado a vagar pela eternidade. Então ele pediu ao demônio um pouco de brasa para iluminar o caminho, colocou a luz em um nabo e ele passou a assustar quem encontrasse pelo caminho. Só que por conta desse período de celebração, o nabo passou a ser substituído pela abóbora, entendeu? É porque era o que tinha na época em quantidade, em abundância, e passaram a se fazer aquelas caras. Queridos, o que a gente está celebrando? O que a gente está celebrando na nossa casa? O que você escolhe? Celebrar o bem ou celebrar o mal? As nossas escolhas influenciam diretamente naquilo que a gente vive. E se isso não refletir hoje, já hoje, na nossa vida, nas nossas atitudes, sabe, no nosso dia a dia, vai chegar uma hora que a conta vai ser cobrada. E a gente não vai entender, não vai nem lembrar do que fez no passado. Não vai nem entender o porquê nossos filhos vão estar vivendo coisas, sabe, que, meu Deus, mas por que isso? Sabe, a gente nunca teve nada demais. Não é que não seja demais. Isso não é demais, é do mal. E a gente precisa ser prudente e vigilante, porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Está na Bíblia, queridos. A gente precisa vigiar. E então, assim, eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês, sabe? Porque hoje a gente precisa saber a quem a gente quer servir.
Não dá para você, não, eu tô caminhando, começando a caminhar com Jesus, eu já caminho com Jesus, mas na escola do meu filho, ou no lugar que meus filhos frequentam, ou no lugar que a gente frequenta, as nossas amizades, só para não ficar chato, a gente celebra também, mas nosso coração não tem Jesus, não. Não se pode servir a dois senhores, né? Porque ou você vai agradar um e desagradar o outro, ou vice-versa. E aí, a quem você escolhe? A quem você escolhe servir? Ao bem ou ao mal? Entendeu? Onde você prefere passar a sua eternidade, queridos? Isso é muito forte, né? Então, assim, a verdade dói. Às vezes a gente pensa assim, ai, isso é coisa de crente chato, nada a ver, sabe? É só uma brincadeira. A gente precisa estar ciente disso, de que as nossas escolhas têm consequências para a nossa vida. E para não só para nós, mas para nossas descendências, para as futuras gerações que virão. E se a gente não souber construir gerações fortes hoje, o que vai ser do nosso futuro, da nossa nação? A gente já está vendo tudo tão perdido, sabe? Vamos aprender a fazer escolhas certas, pedir a Jesus para trazer luz para a nossa vida, porque a gente precisa verdadeiramente do Senhor, né? Então, assim, eu vou deixar para encerrar esse vídeo agora, que ficou um pouquinho mais longo, mas o Espírito Santo falou tão poderosamente ao meu coração, eu espero que fale ao seu, porque é uma palavra confrontadora, porém é libertadora, porque tudo que nos confronta, ela traz libertação, ela traz luz, né? E onde entra a luz, a treva tem que sair. Então, para encerrar, eu deixo aqui para vocês Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Porque, como está escrito, como são maravilhosos os pés do que anunciam as boas novas. Então, assim, queridos, e pulando para o versículo 17, como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Ou seja, é chato. Às vezes a gente não quer falar, nós cristãos não queremos levar palavras que o Senhor nos pede para levar, porque são confrontadoras, vão ficar com raiva, mas de quem a gente prefere dar ouvido, né? A quem a gente prefere colocar a nossa confiança no Senhor ou nos homens? Né? Muitos podem não gostar, mas também há muitos, eu creio que em nome de Jesus, a luz do Senhor, a verdade, vai entrar nessas vidas. E em Mateus 10:14, aqueles que não creem, aqueles que não recebem, aqueles que julgam, que apontam, que criticam, que falam mal daqueles que levam a verdade do Senhor, a palavra é essa. Presta bem atenção e encerro nisso. Mateus 10:14. Porém, se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim que sairdes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Com toda certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. Queridos, a gente tem que buscar enquanto se pode achar. A verdade do Senhor é clara. Então, que hoje o Espírito Santo ele encontre no seu coração, ele faça, ele mexa, sabe, no solo do seu coração, e que faça do seu coração um solo fértil, sabe, aquela terra pronta para receber as sementes, e que essas palavras elas sejam plantadas como sementes em um solo fértil, e que elas deem frutos a 30, 60, 100 por um. Que a sua vida seja alcançada pela verdade, que liberta, que salva, que transforma. Sabe, vamos celebrar a vida, porque Jesus, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, ao invés da gente celebrar morte, dor, escuridão, bruxaria, tristezas, sabe, demônios, vamos celebrar aquele que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos celebrar a vida, porque é por isso que Jesus morreu. E nem ele está morto mais, ele morreu, mas ele ressuscitou. E hoje ele está vivo, sentado à direita de Deus Pai. Então, queridos, vamos fazer a vontade do Senhor, celebrar a vida e não a morte. Que a luz do Senhor te encontre, ela invada a sua casa, ela invada a sua família, ela encontre na sua vida uma vida segundo o coração de Deus, e que você possa viver a plenitude da palavra de Deus, que você possa ter fome e sede daquilo que é verdade, e que a verdade entre e liberte, porque é para isso que Jesus veio, né? E ele nos diz: conheceis a verdade vos libertará. Que você seja liberto pelo poderoso nome e salvo pelo sangue de Jesus. É o que eu te peço e te desejo do fundo do meu coração, que você creia nessa palavra, e eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente de tudo aquilo mais que pedimos ou pensamos a Ele. Fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.